Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo, amando outro corpo do jeito que a gente fez. Essa bandida roubou. Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Diz que ama, depois te esquece de vez. Tá pendurada Na boca de outro caboclo, amando outro corpo do jeito que a gente fez. Essa bandida roubou o coração da cama. E hoje é quarta-feira ainda, hein? Diz que ama, depois te esquece de vez. Ô, Barão de Bogás! Bandida! Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos chegar. Bora eu ler. Alô, Passoquinha. Agora sim, definitivo. Empresário de culo, empresário da segurança. Na borda de uma mulher nadado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro no olho e um copo na mão. Não olhe de canto de olho. Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Agora sim, definitivo, né? Entramos agorinha, só podemos chamar os nossos alunos para nós começarmos nossa aula de hoje. Bom, essa aula de hoje vamos dedicar um ponto específico da matéria, que é nacionalidade. Já saúdo nossos alunos que estão nos assistindo, nossos amigos que estão nos acompanhando aqui do Instagram, o Alisson, o Bruno, a Samara, a Giovana, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, os alunos da mentoria já sabem que isso aqui está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para vocês aqui no canal, aqui no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube. Bacana? Hoje uma aula especial aqui focada só para o nosso Instagram, mas eu vou salvar e vou postar lá no nosso YouTube também, beleza? Bom, vocês receberam a meta de ontem, a meta de hoje nós trabalhamos o ponto de nacionalidade, tá? Essa matéria de nacionalidade é essencial estudarmos ela junto com a parte de direitos políticos, tá? Não tem como, tá? Quando você estuda já a nacionalidade, quando você parte do capítulo 3º ali do artigo 5º, você já começa a estudar ali a parte do partido político já em ato contínuo, para você entender o raciocínio de uma que está intimamente ligado com a outra. Bacana? Beleza? Vamos lá, vamos entender a respeito da nacionalidade. Bom, primeiro de tudo, eu não vou aqui, a aula já foi dada, tá? Nós já estudamos essa aula na nossa meta, nós vamos só levantar alguns pontos aqui para nós debatermos e conversarmos, beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, o primeiro ponto importante a respeito de nacionalidade está onde está localizado. Isso é muito importante, tá? Toda vez que você for estudar a codificação, mesmo a nossa legislação, a nossa Constituição Federal, nossa Carta Maior de 88, você tem que fazer, a primeira coisa, localizar. Onde é que você está? Onde você está situado o capítulo que você está estudando? Bom, nós sabemos que a nossa Constituição, no seu artigo 5º, ali vai tratar os chamados direitos e garantias fundamentais. Todo um título, né? Todo um título segundo é composto apenas desses direitos e garantias fundamentais. Bacana? Que aí nós temos que estudar a respeito disso, tem uma classificação a respeito disso, tem várias classificações, mas o importante é saber que é a classificação topográfica da matéria de hoje, onde é que está localizado, está ali no capítulo 3º do artigo 5º, né? Então, o primeiro ponto é esse. Então, por uma classificação mais rasa, mais topográfica, eu posso dizer que o capítulo 3º, que é a nacionalidade, ela está contida dentro do título maior, que são direitos e garantias fundamentais. Ou seja, eu posso dizer que os direitos de nacionalidade são direitos e garantias fundamentais. São direitos fundamentais. Essa é a ideia nessa classificação. Beleza? Maravilha. Porque está contido dentro desse grande título. Mas é claro, nós sabemos que os direitos e garantias fundamentais em si, eles estão espalhados dentro do corpo da nossa Constituição Federal, lá no artigo 150, lá vai tratar de imunidade, é uma garantia fundamental, é um direito fundamental, melhor dizendo, e fora do nosso texto constitucional também existem outros núcleos fundamentais que estão espalhados agora até nas próprias emendas constitucionais, como também em tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Código de Emenda Constitucional, que vão compor um grande chamado bloco de constitucionalidade. Mas isso é uma outra conversa. Beleza? A aula de hoje, então, nós vamos resumir, vamos focar, vamos recortar, como a gente fala, né? A gente vai recortar e trabalharmos de ponto específico o artigo 12 da Constituição. Para você assistir essa aula, é importante, é uma aula mesmo, hoje eu vou dar uma aula aqui, eu não vou conversar fiado, né? Eu trago conteúdo, né? Então, você que estuda para constitucional, você estuda para concurso público, para o exame de ordem, cara, constitucional, artigo 5º vai estar lá de ponta a ponta, o artigo 12 estará no seu edital, com certeza. Então é um ponto importante. Então você tem duas opções, ou você aprende agora, ou você deixa para aprender lá perto do concurso, ou você revisa agora, ou deixa para revisar perto do concurso, ou do exame de ordem. Bacana, beleza? Artigo 12 da Constituição é um único artigo, o artigo 12, tá? Que nós vamos estudar hoje. Nós vamos fatiar ele. Ponto. Nessa nota introdutória, é importante saber salientar que os direitos de segunda dimensão,
Os direitos fundamentais, o direito à nacionalidade é um direito de primeira dimensão, tá? Ou primeira geração para alguns doutrinadores. Há uma doutrina de discussão a respeito de geração e dimensão, mas se você cair na prova, você marca. É um direito fundamental, tá? Barra também como direito humano. Por quê? Se você olhar para fora, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, né, a Declaração Universal DU-DH, que a gente conhece de forma íntima, de 48, né, que ela, na verdade, não foi um tratado, mas sim uma declaração. Ela, lá de 48, já dizia a respeito que ninguém seria arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Veja, desde 48, com a chamada virada normativa, virada protetiva dos direitos humanos, onde houve a expansão internacional dos direitos humanos, lá em 48, com a Declaração Universal de Direitos, antes com a ONU, né, com a Constituição da ONU, da Carta da ONU de 45, em 48 nós tivemos isso positivado na Declaração Universal de Direitos Humanos. Bacana? Beleza? Então o direito de nacionalidade, ele é um direito fundamental barra humano. Beleza? É fundamental porque está na nossa Constituição, no nosso plano interno, e é direito humano porque consta de forma internacional no tratado, melhor dizendo, uma Declaração Universal de Direitos Humanos que está contido lá desde 48. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então o primeiro ponto é esse. Você tem que ir marcando, tá? Os alunos da mentoria vão marcando isso. Pega o material aí, Bruno, faz favor. Pega o material aí. Laís, pega o material aí, vambora. Acompanha aqui com o material. Agora fica olhando pra mim. Acompanha com o material, vamos lá. Bacana. Beleza? Outro ponto de nacionalidade e cidadania, eu vou pular. Um ponto importante, tá? Esses dias eu estava resolvendo algumas provas que eu tenho que resolver prova. Se eu não resolver prova, como que eu vou dar aula? Eu tenho que estar hiper mega atualizado. E eu peguei uma prova de uma promotoria do Ministério Público, ele perguntou a respeito de hemiatlos. Perguntinha boba, hemiatlos. Cara, se o hemiatlos era sinônimo de apátrida. Eu falei, cara, que perguntinha idiota, mas é aquela matéria, quem faz direito, né? Que você vê constitucional lá no direito, primeiro semestre, já esqueceu hemiatlos, que porra. Hemiatlos, meus amigos, hemiatlos, né? É sinônimo de apátrida, bacana? Hemiatlos são sinônimos de apátrida. Apátridas são aquelas pessoas que não gozam, não ostentam de uma nacionalidade determinada, bacana? Nem por uma questão primária ou de questão secundária, nem, digamos, imposta, nem muito menos decorrente. Então ele não tem nacionalidade nenhuma. É possível isso? É possível sim, tá? No nosso desenrolar da nossa conversa, eu vou te dando algumas situações que podem gerar uma situação de apátrida, bacana? O caso mais famoso que a gente já viu até em filme é o Terminal, né? Se você assistiu o filme chamado O Terminal, de Tom Hanks, se você assistir, já tem tempinho já esse filme, O Terminal, ele reflete uma situação de apátrida. Ele estava dentro do aeroporto dos Estados Unidos, de Nova York, melhor dizendo, da cidade de Nova York, e aí, nesse caso, o país dele tinha ocorrido uma fusão, coisa assim, e ele tinha ficado sem país, ele tinha ficado sem nenhuma nacionalidade. Bacana? Então toma cuidado com o conceito de hemiatlos, tá? Apólidos, tá? Pode aparecer na prova apólidos, ou também apátrida. Você já tá ligado, são aquelas pessoas que não gozam de uma determinada nacionalidade. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Bora, Delma, bora, Delma, bora, Delma, bora, Delma, bora. Olha só, bacana, fechamos esse ponto, vamos avançar. Tá? Tem a situação de refugiado, asilo político, mas a gente vai recortar. A gente vai recortar para nós falarmos de pontos essenciais mesmo, tá? Que eu acho que o simples é mais importante para nossas provas. Bacana? Porque asilo político e refugiado vai cair lá, vai cair bastante na parte da lei de imigração, que a gente pode resolver uma outra aula, mas agora a gente vai focar o que está na Constituição, no artigo 12. Bacana? Beleza. Bom, aí nós chegamos às espécies de nacionalidade. Bacana? As espécies de nacionalidade. Esse critério, eu tenho que saber, primeiro ponto para nós estudarmos, tem que saber que existe uma nacionalidade que ela é de fábrica, grava assim, de fábrica, ou então acessória, vem depois. De fábrica, a gente chama de nacionalidade originária. De fábrica, originária, também chamada de primária, também chamada de atribuída ou involuntária. Esse ponto é importante, tá? A nacionalidade originária, ela também você pode colocar no seu material que ela é involuntária, tá? Já vi em provas, anota aí, gente, quem tá chegando atrasado vai anotando aí, tá? Estou no primeiro tópico, estou começando, estou na espécie de nacionalidade, 1.1 ainda, estou começando. Isso, pega o material, Jéssica, estou no ponto 1, bacana? Só dei uma introdução e estou no ponto 1, vamos lá. O pessoal que está chegando agora é que eu estou fazendo uma revisão com os alunos da mentoria, tá? Os alunos da minha mentoria, e o pessoal que está aí já aproveita e já estuda junto com a gente.
Bacana, beleza? Então, a ideia, então, eu tenho duas espécies de nacionalidade que nós temos que gravar. A nacionalidade chamada originária e a secundária, derivada, tá? A originária, exatamente, a originária é aquela de fábrica, né? É a primária atribuída ou involuntária. Isso é importante. Essa nacionalidade primária, você não tem opção. Lhe é imposta e pronto, e acabou. É imposta. É assim, essa é a regra. Ah, mas eu não quero. Desculpa, mas não é assim que funciona. A regra é assim. E para estabelecer essa nacionalidade primária, originária ou obrigatória, existem dois critérios. Gente, esses critérios são mundiais, tá? Basicamente, todos os países do mundo utilizam esses critérios. Existem dois critérios para saber se a pessoa é ou não é nacional daquele país. Os outros critérios são os critérios chamados ius solis, ou jus solis, ou ius sanguinis. Ius solis, ele se prende à ideia de território, se a pessoa nasceu naquele determinado território, bacana? E o território, né, que se é considerado naquele país. Estou falando aqui no âmbito constitucional, tá? Aquele território no âmbito constitucional. Bacana? Beleza? O ar, espaço aéreo, o subterrâneo, as linhas, a parte de mar territorial, tudo isso é considerado o quê? Território. Bacana? Território brasileiro. Ponto. A ideia é o seguinte: além do jus solis, eu tenho outro critério que é chamado jus sanguinis. O jus sanguinis, ele se dá por descendência, ou seja, você será um brasileiro nato, originário, digamos assim, por descendência, ou, digamos assim, ou nascido no território. Bom, deixa eu voltar. Então, são dois critérios: critério jus solis ou jus sanguinis, para saber se essa pessoa ela é ou não é nacional daquele país. Pronto, entendeu? Jus solis, jus sanguinis. Jus solis é nascer no território, jus sanguinis é por descendência. Pronto, agora nós vamos colocar isso em prática no nosso país. Bacana? Esse critério vai nos dizer quem é realmente um brasileiro. E o brasileiro estou falando da originária. O brasileiro, a originária, ela vai tratar da chamada o brasileiro nato, tá? Quando eu falo de originária para nós, é o chamado brasileiro nato, tá? Então, se alguém fala, ele é brasileiro. Ah, ele é brasileiro? Você vai perguntar, ele é o brasileiro nato ou não naturalizado? Mas como assim? Tem diferença? Tem diferença. Existem dois critérios para mim saber se a pessoa é brasileiro nato ou naturalizado. Eu tenho que saber se ele estiver enquadrado nesses critérios, ele poderá ser considerado brasileiro nato ou naturalizado. Bacana? Então agora vamos estudar quem é o brasileiro nato. Por isso eu disse que essa matéria hoje, direito constitucional, essa parte do artigo 12, é intimamente casado com a parte de direitos políticos. Um abraço, professor Jefferson. É intimamente casado com a parte de direitos políticos. Por exemplo, vamos te perguntar, uma pessoa, um brasileiro nato, pode ser presidente da República? Nós vamos responder isso aqui hoje mesmo. Hoje a gente vai responder isso, mas mais lá para frente. Bacana, beleza? Então, por isso que é importante você fazer esse bate-bola na parte de direitos de nacionalidade com a parte de direitos políticos. Bacana? Então tá. Quem é o brasileiro nato? Fácil. É só você correr para o artigo 12 da nossa Constituição. Tá? O artigo 12 da nossa Constituição, ele vai dizer o seguinte, ele tem o inciso 1, ele trata dos chamados brasileiros natos, e tem os brasileiros naturalizados, que são o inciso 2. Bacana? Vamos dissecar, tá? Nós vamos dissecar mesmo as questões de brasileiro nato e naturalizado. Brasileiro nato, como eu disse, está contido no artigo 12 da nossa Constituição, no inciso 1º, tá? Se você olhar o inciso 1º, ele tem 3 alíneas, letra A, letra B e letra C. Só que a letra C, ela divide em 2, tá? A letra C divide em 2. Então, eu tenho 4 hipóteses, pela nossa Constituição, de brasileiro nato. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Olha, gente, pessoal que está estudando para a OAB, concurso, isso aqui tem que estar, ó, fluindo. Fluindo, tá? Gente, também, depois do pessoal aí da mentoria, depois eu vou passar para vocês um aplicativo que eu descobri aqui, um aplicativo top para revisão, que eu vou passar para vocês. Depois vocês me cobrem, tá? O pessoal também aqui do Insta, depois me cobrem o nome desse aplicativo, tá? Beleza? Mas isso deixa para uma outra aula, que eu vou falar só sobre esse aplicativo aí. E é gratuito. Então vamos lá. O primeiro critério que eu tenho na nossa Constituição está no artigo 12, inciso 1, letra A. Vamos ler comigo. O artigo 12, inciso 1, letra A, fala assim, ó. Quem será brasileiro nato? Os nascidos na República Federativa do Brasil, vírgula, ainda que, de pais estrangeiros, pais, não é pai, pais, os dois, tá?
pais estrangeiros, se tiver brasileiro no meio, esquece, isso aqui é letra A, tá? Se tiver brasileiro no meio, esquece, tá? Pais, dois, pais, estrangeiros, desde que, olha a condição, desde que estes, os pais, não estejam a serviço de seu país. Ponto. Então a ideia é o seguinte, eu até cortei aqui e falei, letra A, tem que nascer no Brasil. Se nasceu no Brasil, ele será, a regra é, nasceu do Brasil, nasceu, é brasileiro. E pode ser até presidente da República? Pode ser até presidente da República. Essa é a regra. A regra adotada no direito brasileiro, professor, é jus solis ou jus sanguinis? Não respondi, já vou responder agora. É jus solis ou jus sanguinis? Jus solis, tá? A regra adotada no direito brasileiro é jus solis com algumas hipóteses de jus sanguinis. Bacana? A regra adotada no direito brasileiro é essa. Se nasceu no nosso território, brasileiro nato. Bacana? Beleza? Então a letra A vem falando, olha, os nascidos aqui no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país aqui no Brasil. Exemplo simples. Lembra hoje estamos vivendo as Olimpíadas, né? Imagina as Olimpíadas de 2016, né? Que eu tive o prazer de assistir, né? Algumas competições. Nesse caso, se a pessoa ela é representante do Japão, e vem aqui no Brasil, ele é do Comitê Oficial do Japão, digam, Comitê Oficial do Japão, Comitê Oficial do Japão. Eles vieram aqui eles são japoneses, um casal japonês, vieram aqui para o Rio de Janeiro para poder investigar as condições, como está sendo a Olimpíadas, para poder replicar agora na Olimpíadas deles. Bacana? Os dois vêm, um casal de japoneses, vem para cá. A esposa está gestante. Bacana? Beleza? A esposa, ela nasce a criança lá no Rio de Janeiro. Vem a pergunta e te faz. Essa criança, esse japonesinho, ele é brasileiro nato ou naturalizado ou é estrangeiro? A resposta vai ser estrangeiro. Ele não é brasileiro nato, ele não é brasileiro naturalizado. Por quê? A partir do momento que os pais eram japoneses e estavam a serviço do Japão e nasceu a criança aqui. Então, nesse caso, essa criança não será brasileira. Professor, ela será estrangeira ou pode ser até apátrida. Porque aqui no Brasil não é brasileiro nato. Digamos assim, não é brasileiro. Digamos que no Japão, só quem nasce no Japão é japonês, digamos assim. Como nasceu aqui no solo brasileiro, ele tem que levar a criança para o Japão para nacionalizar, digamos assim. Então, quando a criança nasce, naquele momento, ela é apátrida. Ela não é brasileira, porque os pais estão a serviço do Japão, são japoneses, a serviço do Japão aqui no país. Bacana? Aí vem um aluno inteligente, aí vem um aluno sagaz e fala, professor, mas se esses pais japoneses de origem do Japão estão a serviço da China aqui no Brasil. Para lá. Eles são japoneses? São, mas estão a serviço, esse serviço está a serviço, é serviço oficial, viu gente? Não, digamos, representando a República Federativa do Japão, aquele exemplo anterior. E aqui nesse mesmo exemplo, são japoneses, só que eles estão representando a República da China. Pergunto, se a criança nascer aqui no Brasil, essa criança será brasileira? Nesse caso, sim. Por quê? Veja, eles são japoneses, mas estão representando outro país que não o seu. E a lei fala, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Quando eles estão a serviço da China, eles não estão a serviço do país de origem, que são japoneses. Estão a serviço de outro país. Vou te dar outro exemplo para ficar mais fácil, Thaisa. Imaginar a seguinte hipótese. Um russo, tá? O russo, casado com uma russa, vem para o Brasil. Bacana? E eles estão representando a embaixada russa aqui no Brasil. Ele é o embaixador da Rússia. A criança nasceu aqui no Brasil. É brasileira nata? Não, porque eles são russos, eles trabalham na embaixada da Rússia, eles representam a Rússia. Bacana? Então essa criança não é brasileira nata. Agora, se eles são russos, mas estão representando os Estados Unidos aqui no Brasil, eles não serão brasileiros natos. Aliás, essa criança não será brasileira nata.
Por quê? Os pais não estão representando o seu país de origem. Então seria até mais fácil se a Constituição colocasse assim, desde que esse não esteja a serviço do seu país de origem. Pode colocar assim na sua Constituição, vai, corrige lá na sua Constituição. Coloca lá, acrescenta lá. Desde que esse não esteja ao serviço do seu país de origem. Coloca aí, de origem. Pronto, aí você não erra mais. Acrescenta lá. Acrescenta. De origem. Bacana. Beleza. Ah, professor, entendi. Cuidado, tá? Cuidado, eu vi questões aí pesadas a respeito disso. É uma cover do Rio. Tem que ficar esperto a respeito disso. Então você fica atento. Porque as questões mais fáceis vão dizer assim. Han Ling Xuan, chinês, casada com sua esposa Han Lam Hin Huan. Ok? Tailandesa. Ele Han Ling Xuan e ela Han Jin Huan. Tailandesa. E ela gestante. Ela vem para Cuiabá. Ele vem de férias. Aqui em Cuiabá. Bacana os dois. O avião avisa. Ela chega aqui no mês de agosto para setembro. Tá aquele clima, né? Aquele clima fresco aqui em Cuiabá, né? Ela chega no aeroporto Marechal Rondon, né? Marechal Rondon, né? Aí o piloto fala, chegamos no aeroporto de Cuiabá. Mentira, é Várzea Grande, né? E ela pousa o avião. Quando ela sai e toma aquela rajada de calor do meio de janeiro, ela fala... Ela falou em chinês, meu Deus, que calor do inferno. A criança nasce no aeroporto, no Hospital Municipal de Várzea Grande. Olha, essa criança nasce lá no Hospital Municipal de Várzea Grande. Bacana? Beleza? Veja, eles estão de férias aqui em Cuiabá, ela é gestante e nasce em Várzea Grande. Essa criança vai ser o quê? Brasileira nata. Veja, não estão a serviço, estão de férias. A criança ser brasileira nata. A criança já nasce assim. Ô menina, já vai, ó. Onde que a praia é grande? Ali, já vai. A criança já desce, ó. Regaçando a criança. Regaçando. Joga pra cima a enfermeira, ó. Regaçando. E essa criança pode ser brasileira nata, meus amigos. É isso mesmo, brasileira nata. Veja, a questão mais fácil. Um casal estrangeiro vieram pro Brasil e aí essa criança, eles montaram uma pousada aqui no Pantanal e a criança nasceu. O que ela é? Brasileira nata. Bacana. Beleza. Só uma perguntinha. Essa criança que nasceu em Várzea Grande. Essa criança que nasceu em Várzea Grande, de pais estrangeiros, mas não estava ao serviço do seu país, é brasileira nata. Pergunto. Depois ela pode requerer a chinesa? Pode. Pode, aí vai ter dupla. Mas a pergunta é, professor, se ele requerer a chinesa, ele perde a brasileira? Não, é uma exceção à regra. Mas guarda isso pra você. Guarda aí pra você essa regra. Bacana? Beleza? Maravilha. Então a letra A já era. Fica fácil, tá? Letra A fica fácil. Eu coloquei vários exemplos aqui para o nosso material, né, gente? Cuidado com as pegadinhas, né? Se o cara está... professor, ele... Digamos se fosse a Olimpíadas aqui no Brasil, né? A delegação russa que está aqui fazendo, a menina está gestante, tem que ver, porque às vezes não é uma representação oficial. Normalmente quando cai na prova, estar a serviço do seu país, na letra A, é serviço oficial. É embaixada, tá? É consulado, não serve serviço privado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aí o aluno pergunta, professor, tá, beleza, entendi então. Se o embaixador casar com uma brasileira, pronto, é brasileiro, acabou. Gente, vou adiantar para vocês. Se a questão falou que tem um brasileiro ali no meio, no cruzamento lá, deu no cruzamento, cruzou, e tem um brasileiro no meio, ou o pai ou a mãe, gente, essa criança que nascer em qualquer lugar do mundo, repetindo, qualquer lugar do mundo, tem cruzamento brasileiro, tem sangue brasileiro, qualquer lugar do mundo, o dia que essa criança falar, eu quero ser brasileira, ela será brasileira nata. Grava isso. Bacana? Ela será brasileira nata. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos para a segunda hipótese, tá? Ainda estou no artigo 12, inciso 1, letra B agora. A questão é, professor, tá, entendi. Pisou aqui no Brasil, é brasileiro, mas se estiver fora do Brasil, aí vem a letra B, C,
A B e C tratando dessas situações, tá? A letra B fala assim: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, ou, 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 não travou eu que tô falando mesmo, ou, é idiota não, quero que você marque no seu material. Cai muito em prova. A prova coloca os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileira. Não é e, não é conectivo aditivo, é alternativo. Ou pai ou mãe. Bacana? Não erra mais? Beleza. Então, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, vírgula, desde que, olha a condição, desde que qualquer deles, o pai ou a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Veja, aqui na letra B, quando fala a serviço, é mais amplo do que o a serviço da letra A. O a serviço da letra A é mais restrito. Embaixada, consulado. Aqui, a serviço, ele é mais amplo. Eu posso estar a serviço de qualquer ente federativo, União, estados, municípios, DF, ou até de administração indireta, as entidades de administração indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mistas e empresas públicas. Beleza? Então, esse a serviço é uma interpretação mais ampla. Por exemplo, imaginamos, isso já vi uma prova, isso eu marquei, isso me lembra muito bem essa questão. A questão falava assim, era da FGV. Dizia assim: Maria das Graças é uma senhora que trabalha no Banco do Brasil, tá? No Banco do Brasil, tá? No Banco do Brasil. Ela está a serviço do Banco do Brasil na Itália, tá? Fazendo uma transação internacional do banco com a Itália. Beleza? Tranquilo? Durante as operações, ela, gestante de 8 meses, sente as dores do parto e dá à luz a uma criança. Ponto. A pergunta é seca. Essa criança, eu sei que na prática é outra conversa, mas para prova, essa criança de imediato, ela é brasileira nata? Sim. É brasileira nata. Pode ser presidente da República? Pode. Por quê? Ela está a serviço do Brasil. Professor, Banco do Brasil. Banco do Brasil é o quê? Banco do Brasil é Sociedade Anônima de Economia Mista. Sociedade Anônima de... Professor, não é assim, é Sociedade de Economia Mista. Tá, mas escreve Sociedade Anônima para você esquecer, para você lembrar que quando for uma sociedade, ela só pode ter a roupagem jurídica de uma sociedade anônima. Então, por isso que eu falo Sociedade Anônima de Economia Mista. Beleza? Anota, vai anotando. Anota aí. Bizu fantástico esse bizu. Bacana. Beleza. Pessoal da mentoria veio no material, eu coloquei vários exemplos para vocês embaixo, né? Vários exemplos, tá? Perfeito. Professor, aí vem um aluno inteligente. Mas, professor, e se a pessoa, a mulher, é brasileira, só que ela não está a serviço do país, está a serviço, digamos, de uma empresa privada, ou está de férias na França, digamos eu e minha esposa. Imaginamos que minha esposa esteja grávida de gêmeos, né? E nós vamos fazer uma viagem para Paris. A gente vai curtir Paris agora. E ela tá gestante. Eu não sou servidor público, sou advogado, sou professor, e ela é advogada, perfeito? Então, quando nós embarcamos para Paris, nós estamos a serviço do país. Estamos de férias. Bacana? As crianças nascem, né, lá na França. Imaginamos isso, hipoteticamente. Nascem lá na França. Bacana? Essas duas crianças. Vamos colocar esse José Miguel e Murilo Rafael. Vamos botar esses dois nomes imaginários. José Miguel e Murilo Rafael. Tá? Nasce José e o Murilo nascem lá na França. Pergunto, essas crianças automaticamente serão brasileiras natas? Não. Aí vem a situação da letra C, na primeira parte. Ela fala assim, ó. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Bacana. Beleza?
Os dois, eu pego os dois no braço e falo assim, amor, eu tenho que ir lá para a embaixada brasileira. Na verdade, vou ter que ir no consulado, né? O consulado que vai fazer essa parte administrativa. O consulado é o cartório que nós temos aqui lá fora, tá? Consulado você volta, emite alguns documentos. O consulado faz isso, tá? Inclusive tem crimes de corrupção passiva vinculados a essas hipóteses desses que representam o Brasil lá fora. Se não tem o consulado, quem vai fazer essa função vai ser a embaixada. Beleza? Eu levo as crianças até o consulado, registro as crianças, veja, eu preciso fazer isso. A partir do momento que eu registrei, vai ser emitido um registro provisório, né, a respeito disso, mas elas são registradas, a partir do momento essas crianças são o quê? Brasileiras natas. Bacana. Beleza. Mas imaginamos o seguinte, eu tô levando as crianças lá para poder fazer o registro. Aí no meio do caminho eu penso, cara, essas crianças aqui, imaginamos que lá na França, lá é o critério também, salvo engano, é jus solis e jus sanguinis também. Cara, essas crianças já nasceram aqui, elas já são francesas. E eu não quero mais voltar da aula, eu não quero voltar mais para Cuiabá, não. Vou ficar aqui na França já. Eu vou continuar com a minha mentoria à distância, eu posso manter, tendo uma boa internet, continuo a minha mentoria com meus alunos aqui no Brasil e vou morar na França. Até que é uma boa ideia isso, né, cara? É uma boa ideia isso. Vou juntar dinheiro para fazer isso. Aí eu fico dando essa aula assim ao vivo, né? Tenho certeza que a internet lá vai ser bem melhor que no Brasil, né? Imaginamos então. E aí nós estamos lá na França e essas crianças crescem. E aí os meus filhos, chega o José e chega o Murilo. Pô, fala, filho. Ô, pai, eu quero ser brasileiro. Eu falei, ah, para, você já é francês. Não, pai, como só va bien remercier, vous, très bien. Abre essa boca, fica com esse bico não, rapaz. Que porra que é essa? Não, pai, quero ser brasileiro. Eu falo, cara, ó, seguinte. Para você ser brasileiro, vai lá, te pega a Constituição brasileira. Vamos lá, artigo 12, letra C. Ah, tá. Segunda parte. Olha a segunda parte lá do letra C. Fala assim. Os nascidos estrangeiros de pai e mãe brasileiro. Ele fala, opa, beleza, é nóis, pai. Venham residir na República do Brasil. Olha lá. Venham a residir na República do Brasil ou optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Ou seja, vocês vão ter que ir lá pro Brasil, vão ter que fixar a residência, eles chamam de radicar, fixar a residência. Aonde vocês vão morar? Vocês vão morar num bairro tranquilo, que eu vou colocar pra vocês lá, tipo o bairro da Manga, lá em Várzea Grande, um bairro que tem lá, um bairro tranquilo, tá? Ou outros bairros aí que a gente achar mais tranquilo, tá? O bairro da Manga é um bairro bem tranquilo. Santa Isabel, não, bairros mais tranquilos lá em Cuiabá, né? o CPA setor 5, que é perigoso. Setor 3, não, setor 3 já tá pacificado. Você vai morar lá no CPA 3, setor 5, lá, que lá é perigosíssimo, né? Vocês vão morar lá. Aí vocês moram lá, reside, aí vocês vão entrar com um pedido junto ao Ministério da Justiça para que você possa ser considerado e reconhecido como brasileiro. Pergunto, José e Murilo serão o quê? Brasileiros naturalizados? Brasileiros nato. Eu não vou falar pedra 90 que já está pacificado lá, viu, Thaisa? Já está pacificado pedra 90. Bairro da Manga eu sei que não tá, mas tá? Eles são brasileiros natos, tá? Brasileiros natos. Bacana, beleza, tranquilo. Maravilha. Essa última que eu falei para você é chamada nacionalidade potestativa, tá? Potestativa. E aí entendemos então, essa é a chamada nacionalidade originária, de fábrica. E aí eu tenho a nacionalidade secundária. A secundária, essa é optativa. Essa vocês têm que tomar um certo cuidado com isso, tá? Que aí tem um rodo que você toma que você tem que ficar esperto. Presta atenção. Essa nacionalidade secundária é a adquirida, é a chamada naturalização, quando você vai ser um naturalizado. Então você sai do status de brasileiro nato e pode ser um brasileiro naturalizado. Mas quem vira brasileiro naturalizado? Vou te explicar. Brasileiro naturalizado é todo estrangeiro que vira brasileiro. Então se o cara é estrangeiro e quer virar brasileiro, ele tem que estar com processo de naturalização. Veja, é optativa. O Brasil não tem nenhum empecilho do sujeito ter duas nacionalidades. Ah, o cara é venezuelano e quer ser a brasileira. Tranquilo, de boaço. O Brasil não tem nenhum estresse quanto a isso. Bacana? Mas o contrário a gente vai ter que explicar bem tranquilo com vocês, tá? Professor, onde é que está a nacionalidade secundária? Essa aqui é optativa, é diferente da originária que eu disse para você, que essa aí não tem conversa. A originária é involuntária, você não tem conversa, você tem que escolher. Você vai ser. Aquela criança que nasceu lá em Várzea Grande, dos pais japoneses lá, quando nasceu, a criança já nasceu no Abadão, ela não tinha escolha, não tinha escolha.
Ou era brasileira ou não era brasileira. Tem que ser brasileira, não tinha desculpa. Agora, a nacionalidade secundária, eu escolho. Eu escolho o que eu quero. Se eu quero ser... eu sou brasileiro, professor, eu quero ter outra nacionalidade. Pode? Pode, mas tem um risco de perder a sua. Como é que é? Calma, vou te explicar. Quem é esse cara que é estrangeiro e quer ser brasileiro? Um artigo 12 nos ensina. Já ressalto que existem outras hipóteses. Aliás, a lei que regulamenta isso é a nossa lei de imigração, que revogou o chamado Estatuto do Estrangeiro. Estatuto do Estrangeiro, se não me engano. Estatuto do Estrangeiro que existia antes, tá? Então eu tenho a lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, que trata a respeito de forma específica desta matéria. Bacana? Beleza? Do derivado. Mas vamos ver o que está na Constituição. Então vamos lá para o artigo 12, inciso 2 da nossa Constituição. Fala assim, ó. Naturalizados. Letra A. Os que na forma da lei. Qual lei? Já te respondo. A lei 13.445 de 2015. Pergunta, essa letra A, essa linha A, é norma de eficácia plena, contida ou limitada? Pergunta de prova oral de magistratura do Mato Grosso. Plena, contida ou limitada? Deixa um tempo para você pensar. Plena, contida ou limitada. Eu vou continuar lendo e depois eu volto nela, tá? Letra A. A letra A do artigo 12, inciso 12, é plena, contida ou limitada. Vamos ler. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países da língua portuguesa. Bom, então se o cara for originário de países da língua portuguesa, eu tenho quais são os países originários da língua portuguesa? País Angola, Moçambique, Guiné, só a potência, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Açores, Cabo Verde, Príncipe, Goa, Gamão, Dil, Macau e Timor. Todos esses países, a língua originária é a portuguesa. Então, para esse sujeito, a possibilidade dele... Gente, eu vou dar um aviso para você. Toda vez que você viu na Constituição, na forma da lei, ela não vai ser plena, tá? Toda vez que você viu na Constituição a palavrinha na forma da lei, você já descarta plena. Plena não será. Ou é contida ou limitada. Bizu, dica. Não pode errar aqui agora que eu deixo, tá? Fica tranquila. Vamos continuar aqui. Então, todos aqueles que adquirem nacionalidade, que, digamos assim, que exige o país da... Olha, vamos lá de novo. Letra A. Os que na forma da lei, como eu disse, é o Estatuto do Imigrante, tá? Adquirem nacionalidade brasileira, tá? Segunda hipótese, originários da língua portuguesa, exigidas aos originários da língua portuguesa apenas residência de 1 ano ininterrupto. Grifa no seu material, é 1 ano ininterrupto, tá? E idoneidade moral. Bem que eu deixei tudo fatiado, ficou fácil, né? Idoneidade moral. Idoneidade moral, o sujeito vai tirar uma certidão negativa, vai empregar, ele vai poder apresentar isso no nosso Brasil. Bacana, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho no nato lá. Imagina a seguinte hipótese. Vamos imaginar o Franz Beckenbauer, tá? O pai dele é brasileiro. Franz Beckenbauer, o pai dele é brasileiro. Ele mora na Alemanha. O pai dele é brasileiro. O pai casou com uma alemã. O pai casou com uma alemã. Está morando na Alemanha. Bacana? E nasce o filho Franz Beckenbauer. Beleza? Franz Beckenbauer, ele tem a nacionalidade alemã, pois nasceu na Alemanha e é alemão. Mas o pai é brasileiro. Ele fala, pai, eu quero ser brasileiro. O pai fala, você tem que ir para o Brasil e fazer o requerimento lá, junto à Justiça Brasileira, o Ministério da Justiça, para você requerer a nacionalidade brasileira, de brasileiro nato. Beleza? Beleza. Ele vem para o Brasil. Entra com um processo de nacionalidade. Ele recebe a nacionalidade brasileira nata. Depois, na investigação, identifica que ele tinha processos criminais lá na Alemanha, de crimes cometidos na Alemanha. Vinha a pergunta, ele perde a nacionalidade brasileira? Não perde, viu, gente? Não perde. Esse critério de análise de idoneidade moral não se aplica para as hipóteses de nacionalidade originária. Então, se o sujeito ele é brasileiro nato por jus sanguinis, mesmo se ele tem algum passado nebuloso, isso não impede dele adquirir a nacionalidade, porque as coisas são distintas. A análise aqui é distinta, diferente do naturalizado. Do naturalizado, eu preciso saber se esse sujeito realmente ele tem boa idoneidade para realmente receber a nacionalidade brasileira. Bacana. Guarda essa, que essa é perigosa, tá? Veio uma prova da FGV, tá? Mas não era da OAB. Era uma outra prova, mas está na banca da FGV essa questão, tá? Fique atento. Vamos continuar aqui. Era uma prova de juiz federal. Os que na forma da lei adquirem nacionalidade brasileira exigidos
Mesmo se for criminal, mesmo se ter matado alguém lá, não tem problema nenhum, tá? Não confunde-se as coisas. Estou falando brasileiro nato, tá? Brasileiro nato, brasileiro nato. Não confunde. Uma coisa é o direito à nacionalidade, outra coisa é direito à nacionalidade secundária. Que aqui nós vamos... Porque quando você lê o texto constitucional, Caira, quando você lê o artigo 12, não fala dessa condição. Senão, a letra C da nossa Constituição estaria dizendo radicado no Brasil, adquira a qualquer momento e tenha boa idoneidade moral. A nossa Constituição não fala disso. Se a Constituição não falou, há um chamado silêncio eloquente da nossa Constituição. Se ela não cobrou, então não se exige. Agora, para o naturalizado, sim. Beleza? Para o naturalizado, sim. Bacana? Então, naturalizado, eu tenho o seguinte, tá? Naturalizado. Letra A, aqueles que tenham na língua portuguesa brasileira, tá? Então, se o cara veio de origem portuguesa, tem uma língua portuguesa, a adaptação dele é mais fácil. Então, por isso que eu exijo dele apenas 1 ano de idoneidade moral, tá? Beleza? A terceira hipótese dessa letra B, do artigo 12, inciso 2, letra B, é os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República do Brasil há mais de 15 anos. Agora, esse daqui são as hipóteses da nacionalidade extraordinária quizinária. Veja, professor, antes de completar 15 anos, o cara não vem de origem portuguesa, o cara é alemão, ele está aqui no Brasil, ele pode requerer? Pode requerer a brasileira. Ele pode requerer, tem que esperar 15 anos? Não, ele pode requerer antes. Se você observar, a lei de imigração exige um tempo menor. Se você for lá no artigo 65 da lei de imigração, que é a lei 13.445 de 2017, os requisitos são de apenas 4 anos. Prazo mínimo de 4 anos de residência aqui no Brasil. Bacana? Mas eu não vou mexer com a lei de imigração, tá? Não vou tratar o artigo 64. Vou deixar para outro dia. Aqui é rapidinho, só para a gente poder bater pontos essenciais. Então, essa da letra B é a quinzenária, ou seja, o cara está aqui há 15 anos. Exemplo, o meu cunhado. O meu cunhado, ele está assistindo aqui agora, meu cunhado, Magno, ele é paraguaio, tá? Ele casou com a minha irmã, mas o casamento não induz a nacionalidade brasileira. Ele casou com a minha irmã, tem filhos aqui no Brasil, tá? Ele tem toda a estrutura, mas ele não é brasileiro naturalizado. Ele não naturalizou. Ele continua sendo estrangeiro. Mas ele já tem mais de 15 anos aqui no Brasil. Ele pode pedir a naturalização brasileira? Pode. É um procedimento administrativo? Sim. Ele pode requerer? Pode. Beleza? Tranquilo? Beleza. Respondendo a pergunta, eu disse a vocês, o artigo 12, inciso 2, letra A, é de norma eficácia plena, contida ou limitada. Já dei a dica. Toda vez que você viu no inciso, na linha da Constituição, na forma da lei, prevista em lei, fique esperto, não é de eficácia plena. Toda vez que pedir lei, ou vai ser contida ou vai ser limitada. Professor, como que eu diferenciar uma norma de eficácia contida de uma norma de eficácia limitada? Cara, não é fácil, tá? Não é fácil, porque a norma de eficácia limitada, ela tem 2 ramificações. Tem a norma de eficácia limitada de princípios instituídos e as normas de eficácia limitada de princípios normativos, programáticos, que essa é mais difícil de encontrar. Essa é mais difícil. Se você for lá para o artigo 3º da Constituição, pode anotar aí. O artigo 3º da Constituição é uma norma de eficácia limitada, de princípios programáticos. Se você ler o artigo 3º da nossa Constituição, ele vai trazer os objetivos da República Federativa do Brasil, que são metas a serem atingidas. 4 verbos: construir, garantir, erradicar e promover. Anota aí. O objetivo não é fundamento. O fundamento alicerce é o Socidivaplu. O fundamento da nossa Constituição, do nosso Brasil, é o Socidivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Esses são os fundamentos. E os objetivos são os 4 verbos: construir, garantir, erradicar e promover. Erradicar a fome do Brasil. São os 4 lá que até hoje não consigo decorar, mas são 4. Garantir, eu gravo por causa dos verbos: garantir, erradicar, promover, e construir, garantir, erradicar e promover. Bacana. Beleza. Maravilha. Então tá. Então vamos voltar aqui para a nossa parte do artigo 12. Vamos voltar para o artigo 12. Então, quando você vê
Norma, na forma da lei, você tem que olhar. Como que eu vou diferenciar, pessoal, norma contida da limitada? A norma contida é aquela que consegue ter os seus efeitos. Mas ela aceita que venha uma lei, e possa realizar, impedir a sua aplicação constitucional. Não entendi, vou te explicar. Para ser advogado, só fazer os 5 anos de faculdade já lhe dá o direito de realizar a advocacia? Não. Por quê? Existe uma lei que fala que para você exercer a advocacia, você tem que fazer uma prova, um exame. Bacana? Porque se você for ver a Constituição, no artigo 5º, inciso 12, vai tratar a respeito do valor social do trabalho, que é livre o trabalho, livre a iniciativa do trabalho, fala da liberdade do trabalho, mas da livre iniciativa do trabalho, mas ele fala possibilitando a possibilidade de restrição daquela aplicação daquela norma se existir uma lei. Essa situação, por exemplo, quando você vai fazer exame de ordem, você tem que fazer o exame para poder exercer a advocacia. É uma norma de eficácia contida. Então, a contida, resumindo, você consegue aplicar ela. Mas pode existir uma lei que vai restringir essa aplicação. A letra A, se você ler ela, você consegue aplicar? Você consegue aplicar ela? Eu consigo, professor. Ela consegue me explicar. Ela fala, os que na forma da lei, vírgula, adquiram a nacionalidade exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Pronto. Se eu tirar essa parte na forma da lei, eu consigo aplicar ela? Consigo. Perfeito. Então, os portugueses, ou quem tem a língua portuguesa, tem a facilidade de 1 ano. Agora, as outras hipóteses, eu tenho que esperar a lei. Então, por isso que a contida, eu consigo fazer a aplicabilidade dela, mas ela aceita a restrição dos seus limites, tá? Se você for no meu Instagram, lá tem uma aula sobre eficácia das normas constitucionais. Dá uma olhada lá, Instagram, no meu YouTube. Vamos continuar aqui. Beleza? Vamos continuar aqui. Então tá. Agora vamos descer. Deixa eu falar rapidinho dos portugueses. Presta atenção. Português, professor, é brasileiro nato? Não. Português é brasileiro naturalizado? Não. O que português é? Quase nacional. Vou repetir. O português, ele é brasileiro nato? Não. Ele é brasileiro naturalizado? Não. Ele é um quase nacional. O que a nossa Constituição, ela determina? No parágrafo primeiro. Ela fala o seguinte, olha, você é português? Sou. Pela intimidade que nós tivemos, ou seja, você nos colonizou, matou grande parte da nossa população indígena, tá? Alguns falam que foi até um dos maiores genocídios, né? Que foi essa invasão portuguesa e espanhola também nas Américas, né? Das tribos indígenas em si. Já aproveito, já até falo, já cito aí quando tiver... O pessoal que está estudando para valer para concurso não dá tempo, mas tem uma série na Netflix chama Guerras do Brasil. Cara, top, tá? Principalmente a parte, o primeiro episódio, Guerras do Brasil. Guerras do Brasil fala monstruosamente. Você vai tratar a parte das guerras que foram cometidas na história brasileira. A primeira parte fala sobre a colonização. Ótima dica para o final de semana. Tá? Outro filme não é de penal, mas é o caso da Matsunaga, tá? O caso da Matsunaga também tá na Netflix, top também, bom para a parte de direito penal, de parte de tribunal do júri. Perfeito? Fica a dica. Então vamos lá. Parágrafo primeiro fala assim: aos portugueses com residência permanente no Brasil, então o cara tem que estar residente aqui no Brasil, tá? Se houver reciprocidade, já há, que é o nosso tratado, que é um tratado entre o Brasil e outros mais. Obrigado, galera. Vambora, vamos lá. Pega o material, vai anotando. Pode perguntar aqui agora, viu? O pessoal da mentoria pode fazer pergunta, tá? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição, tá? O que está falando esse salvo? Em finalzinho do parágrafo primeiro, está dizendo o seguinte, olha, preste atenção. Não é tudo o direito que você tem em português. Algumas exceções que são aplicadas ao naturalizado, ao nato, melhor dizendo, algumas limitações do naturalizado você também terá. Traduzindo, o português ele terá os mesmos direitos do naturalizado no Brasil. Anota isso. O português terá os mesmos direitos do naturalizado. O português, anota, terá os mesmos direitos do naturalizado. Perfeito? Bacana? Deixa
Te pergunto, um naturalizado pode ser senador da República? Pode. Mas nunca será o quê? Presidente do Senado. Um português pode ser um senador da República? Pode. Mas nunca será presidente do Senado. Um naturalizado, brasileiro naturalizado, pode ser deputado federal? Pode. Mas nunca será presidente da Câmara. Um português pode ser um deputado federal? Pode. Mas nunca será presidente da Câmara. Então, tudo que eu vou aplicar para o naturalizado, eu vou aplicar para o português. Bacana? Cuidado. Outro ponto importante, tá? Uma lei não pode criar diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Não pode ter essa distinção. Quem só pode realizar essa diferença entre brasileiro nato e naturalizado é só a Constituição. Só a Constituição ela faz em 5 hipóteses taxativas. Ok? Preste atenção. Inclusive, isso reflete lá no artigo 19 da nossa Constituição. O artigo 19 traz um recado aos entes federativos, União, Estados, municípios e o DF. Ele fala o seguinte, olha, vocês 4 é proibido. Lá no artigo 19, inciso 3. Artigo 19, inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então você não pode, os estados, os entes federativos, criar diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Professor, quem pode criar a diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Só e somente só a nossa Constituição. Quantas hipóteses? 5 hipóteses. Rapidão, vamos lá. 5 hipóteses. Quais são as 5 hipóteses? Primeiro, extradição. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado, eu disse, o brasileiro nato. O nato nunca. O nato nunca. O nato nunca. O nato nunca será extraditado. Por isso, Kaila, quando o cara estava lá na Alemanha, se ele matou alguém e veio para o Brasil e ele é brasileiro nato e pediu a naturalização brasileira, a naturalização originária brasileiro nato, porque o pai dele é brasileiro, quando ele pediu, ele é brasileiro nato. Então ele não pode, inclusive, ser extraditado, porque ele é brasileiro nato. Bacana? O naturalizado, ele pode ser extraditado? Você vai dizer, depende. Se ele tiver envolvimento em tráfico, ilícito de entorpecentes, cara, em qualquer hipótese ele pode ser extraditado. Já grava isso. Se ele estiver envolvendo em tráfico, em qualquer hipótese ele pode ser extraditado. Então aprenda o seguinte, agora, fora o tráfico, preste atenção. Se ele, a data de hoje, tá? Ele pediu ele é estrangeiro aqui antes, ele é estrangeiro, bacana? Hoje é dia 28 de julho, tá? Dia 28 de julho saiu a sua naturalização brasileira. Dia 28 de julho saiu a sua naturalização brasileira. Ou seja, daqui pra frente, ele é brasileiro nato. Aliás, naturalizado, perdão. Estou falando do estrangeiro, tá? Paraguaio, meu cunhado, vamos imaginar meu cunhado. Ele saiu hoje a declaração, ele vai receber esse diploma de um juiz federal, ele recebendo o diploma de brasileiro naturalizado. Dia 28 de julho. Daqui pra frente, ele é considerado brasileiro naturalizado. Ele pode candidatar para prefeito? Pode. Pode candidatar para governador? Pode. Pode candidatar para vereador? Pode. Pode candidatar para deputado estadual? Pode. Pode candidatar para deputado federal? Pode, mas não pode ser presidente da Câmara. Pode candidatar para senador? Pode, mas não pode ser presidente do Senado. Pode candidatar para presidente? Não, presidente não. Vice? Também não. Beleza? Ele pode ser ministro supremo? Não pode. Ah, não pode. E do STJ? O STJ pode, mas do Supremo não. Já explico agorinha. Então tá. Então a extradição, digamos que ele fez, ele saiu hoje a sua carta de diplomação para diplomação. Saiu a sua carta de nacionalidade brasileira, bacana? Então daqui para frente tudo o que acontecer, se o cometimento do crime, se ele saiu hoje a decisão dele, amanhã ele resolve ir no Paraguai trazer um monte de muamba aqui pro Brasil. Amanhã, veja, ele saiu hoje. Amanhã, dia 29 de julho. Vamos botar mais à frente um pouquinho. Um mês depois, para você não ficar... Um mês depois.
ele vai pro Paraguai, traz um monte de muamba, e ele atravessa a fronteira e é pego na fronteira, e ele consegue fugir e vem pro Brasil. Bacana? Comete crime de descaminho, ele não juntou a documentação, não recolheu o tributo correto. Descaminho, bacana? Beleza? A polícia paraguaia vem atrás dele. Ó, ele não recolheu lá, não recolheu aqui, lá ele cometeu descaminho aqui, lá no Paraguai ele cometeu o crime de não pagou direito, cometeu furto. E o Paraguai bate na porta do brasileiro, o Brasil manda ele para nós. A pergunta é, o Brasil pode extraditar o meu cunhado para lá? Nesse caso, não. Porque o crime se deu depois da naturalização. Beleza? Agora, se ele cometeu o crime antes da naturalização, se ele cometeu o crime antes da naturalização, veio a naturalização, e depois disso veio a sentença condenatória, e veio o pedido de extradição, aí nesse caso, por causa desse crime comum, ele será extraditado. Entendeu? Agora, se deu depois, ele cometeu depois da naturalização, ele cometeu o crime nesse momento, depois da naturalização, ele não pode ser extraditado, porque já corre na veia dele o sangue brasileiro. Beleza? Professor, e se for tráfico? Tráfico é tolerância zero. Se ele cometeu o crime aqui ou aqui, não interessa, ele vai ser extraditado. Bacana. Beleza. Maravilha. Essa é a primeira condição, essa é a primeira separação entre brasileiro nato e naturalizado, é que o nato nunca será extraditado. Várias hipóteses, né? Aquele japonês, aquele rapaz que cometeu o crime lá na Espanha, matou uma família toda dele, o tio, a sobrinha, e veio pro Brasil. Tá cumprindo pena aqui no Brasil. Um rapaz que foi condenado no Japão, veio pro Brasil, cometeu crime no Japão. Bacana. Chegou aqui no Brasil, ele cumpriu a pena aqui. Beleza? Ah, professor, e aquele cara que cometeu o crime na Indonésia, de tráfico? Tráfico lá é caixão, né, gente? É caixão mesmo. Teve duas situações, os dois foram executados. O que o Brasil pode fazer? Levantar a mão e orar para ele. Orar. Firme, orar duro. Vamos orar duro, vamos rezar duro para eles. Só isso. Soberania do país. É claro, o Brasil pode, nesses casos, em contratos bilaterais, né, forçar um contrato, se tiver um contrato, digamos, se tiver um tratado bilateral entre os países, é possível, né, alguma situação. Ah, você está exportando, eu exporto arroz para você, se você não fazer isso, eu não vou exportar arroz para você mais. Pode existir essa questão internacional, mas tecnicamente, se ele cometeu o criminal e ficou lá, é caixão, vai morrer. Bacana? Mas a naturalização não foi adquirida, mesmo assim não consegue extradição. Vamos lá. Vamos entender. Se ele já foi adquirido aqui. Exatamente, isso mesmo. Você entendeu, Jéssica? Se foi aqui, ó, se ele cometeu o crime nesse momento aqui, depois que ele adquiriu, não tem extradição, tá? Não tem extradição, aí não tem como. Bacana. Vamos lá, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, cargos privativos. Vou fazer um mantra para você. mp3.com.exa 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 mp3.com.exa. Vai jantar hoje? Fala pro seu marido. mp3.com.exa. Quer comer? mp3.com.exa. Você vai assistir Olimpíadas? mp3.com.exa. Você recebeu seu salário? mp3.com.exa. Quer tomar sorvete? Não, sorvete é foda, né? mp3.com.exa. Esses são os cargos, tá? Privativos de brasileiro nato. Só brasileiro nato pode ter o mp3.com. Gente, mp3.com.exa já salvou a vida de muitos alunos, viu? A professora falou, professor, o senhor me salvou com esse macete idiota. É idiota, mas salva a vida. Vamos lá. P3. 3 presidentes. Presidente do Senado, presidente da República. É claro, o vice também, né, gente? Presidente e vice-presidente. Presidente da Câmara e presidente do Senado. Esses 3, ok? P3, só brasileiro nato. M. Ministros do STF. Ministro do STF, tá? Ministro do STF. Bacana? Beleza? Toma cuidado, tá? Vou falar uma avaliação aqui. Ministro do STJ pode ser brasileiro naturalizado? Já disse que pode. Presidente do TSE. Presidente do TSE tem que ser brasileiro nato?
A resposta é sim. Por quê? O presidente do TSE é um ministro do STF. Hoje o Barroso. Então, por tabela, também tem que ser brasileiro nato. Outra pegadinha de prova. Presidente do Conselho Nacional de Justiça. Presidente do CNJ. Tem que ser brasileiro nato? Sim. Porque quem preside lá é o presidente supremo. Bacana? Então, cuidado com essas ramificações com o TSE e com o CNJ. Lembrando que o TSE são 2 ministros do STF que lá residem, que lá exercem cargos, beleza? Carreira diplomática, tá? MP3, né? MP3.com. O C é carreira diplomática. O oficiais das Forças Armadas. E o MESA. MESA. O que é o MESA, professor? MESA. Ministro do Estado de Defesa. O MESA. Bacana. Beleza? Que mais, professor? Vamos lá. Para encerrar, as 5 hipóteses em que pode ser aplicadas, que diferencia o brasileiro nato do naturalizado. Já falei a primeira, extradição. Falei a segunda, cargos privativos. Terceira, atividades nocivas ao interesse nacional. Esse caso de atividade nociva. Atividade nociva, o cara era brasileiro naturalizado, ele era estrangeiro, e aí ele foi e converteu em brasileiro naturalizado. Beleza? Tranquilo? E o cara é um maluco, terrorista. Começou a explodir explodiu o Congresso Nacional, explodiu o Palácio da Alvorada, explodiu o Ganha-Tempo aqui em Cuiabá, explodiu a Assembleia Legislativa aqui em Cuiabá, aqui no Cuiabá, mas explodiu todos os locais graves, né? Nossa, que prejuízo que ele trouxe pro Brasil. Explodiu o STF também, olha que prejuízo que esse cara trouxe. Ele é estrangeiro, converteu em brasileiro naturalizado. Esse cara vai ser extraditado? Vai ser expulso do país. E ele vai perder a nacionalidade brasileira. Ele perde mesmo. E esse perdimento dessa nacionalidade se dá através de processo judicial. Tá? Processo judicial. Transitado julgado, ele perde. E esse cara é uma persona não grata no país. Tá? Normalmente ele recebe um combo. Ele perde a nacionalidade brasileira, ele perde o título, direitos políticos, ele perde, digamos, e é possibilita a expulsão dele, expulso do país, sai daqui. Se for o caso, se não cumprir pena aqui no Brasil, ok? Senão vai ter que cumprir pena aqui no Brasil também, mas ele perde a nacionalidade brasileira. Diferente nos Estados Unidos, que lá tem o Patriot Act, né? Patriot Act, que é a ação patriota, que lá, na verdade, o cara, se for até, digamos, ele perde a nacionalidade, ele deixa de ser, e alguns direitos fundamentais é extraído do sujeito, tá? Alguns direitos fundamentais é extraído do sujeito, tá? A prisão de Guantánamo, né? Tem até as provas mais avançadas cobram isso, né? O nomismo, coisa assim, tá? E hoje falam aqui também no lazarismo, já ouviu falar? Está no conversa acadêmica, é o chamado lazarismo, né? Daquela hipótese do Lázaro, lembra? Então, tá saindo uma tese a respeito do lazarismo, das ações da polícia, vixe, muita discussão no meio acadêmico. Bacana? Daqui a um tempo vai gerar isso, com certeza vai aparecer nas provas. Mas, então, nesse caso, no Brasil, a atividade nociva também, esse cara, ele perde por essas... A atividade nociva só perde o brasileiro naturalizado. Ele perde a nacionalidade brasileira, perfeito? O brasileiro nato não sofre a perda pela atividade nociva. Conselho da República, também só brasileiro nato. Conselho da República não pode entrar brasileiro naturalizado. E empresa jornalística e radiodifusão no país. Aqui no país, se você quiser ser dono de uma propriedade de uma empresa jornalística, se você for estrangeiro, se você for brasileiro naturalizado, você tem que comprovar que você está aqui há 10 anos. Exatamente. Se o cara quiser ter uma empresa jornalística, ele tem que comprovar que está morando aqui há 10 anos. E eu, Kleber Pinho, brasileiro nato, se eu quiser comprar uma empresa jornalística, não preciso comprovar essa residência. E isso é uma discriminação, e quem traz isso é a Constituição. Bacana? 5 hipóteses que tem que estar na sua cabeça de diferença, de distinção de brasileiro nato naturalizado. Extradição, cargos privativos, atividade nociva, a perda da nacionalidade por atividade nociva, Conselho da República e, por fim, empresa jornalística e radiodifusão, adquirir, né? Que tem que ter esses 10 anos. Finalizando a aula de hoje, rapidão, né? Rapidão não, tá demorando. Uma questão aqui, última parte. Essa parte aqui é muito importante. Muito importante, é chamada perda da nacionalidade. Eu falo que é o coração da matéria, tá? Eu deixei a cereja do bolo para o final. Bacana? Eu tô atrasado já, estamos atrasados já, 8h43, né? Vamos lá. Então tá. Parágrafo 4º, vamos ler aqui o parágrafo 4º do artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Ele disse se é brasileiro nato ou naturalizado? Não.
Então não foi à toa o nosso legislador constituinte originário, quando ele falou brasileiro, ele deixou isso, ó, fica esperto. Eu não disse se é nato ou naturalizado. Bacana? Inciso 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial. Então não pode ser processo administrativo. Pode anotar no seu caderno, tá? Não pode existir processo administrativo. Bem que, na verdade, no pessoal da mentoria, eu já fiz, né? Já mastiguei para você, fazendo uma tabela comparada. Bacana? Por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, como eu já disse anteriormente, eu posso anotar para você que o inciso 1º só é aplicado ao brasileiro naturalizado. Só o brasileiro naturalizado sofre a perda da sua nacionalidade por uma sentença judicial por atividade nociva. Bacana? Inciso 2, fala assim, adquirir outra nacionalidade. Para bem aí. Tá dizendo o seguinte, se você é brasileiro e você adquiriu outra nacionalidade, você perde a brasileira. Já vi uma prova do CESP assim. O brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade brasileira? Ponto. Sim. Tá certo. É uma afirmativa. Tá certo. O brasileiro nato, eu e você, podemos perder a nossa nacionalidade. Sim. A regra é essa. Você pode perder a sua nacionalidade se você adquirir outra. Esse inciso 2 aplica tanto para o brasileiro nato como para o naturalizado. Aí você vai dizer, professor, mas para lá, não é assim, professor. Meu amigo, ele está namorando na França, ele tem a nacionalidade francesa, está na Espanha, perfeito. Eu vou te explicar a exceção à regra, porque a exceção é o seguinte, olha, a Constituição explica, se você adquirir outra nacionalidade, você perde a brasileira, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, em 2 hipóteses, eu deixo você ter as 2, ou 3, ou mais. Quais são as 2 hipóteses em que eu posso ter outra nacionalidade e eu não vou perder a brasileira? Vamos lá. A primeira fala assim, está no artigo 12, inciso 2, letra A. Aliás, se você voltar um pouquinho no inciso 2, fala assim, adquirir outra nacionalidade, vírgula, salvo nos casos dos pontos. Letra A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Você lembra o nosso amigo Franz Beckenbauer, que veio para o Brasil? Lá no início da aula eu vi isso para vocês. O pai era brasileiro. Aliás, perdão, Franz não. Aquele japonesinho que nasceu aqui no Brasil. Japonês não, chinês. A mãe é chinesa. Estava de férias e vieram aqui para o Pantanal, no mês de agosto. O pai também é chinês. Estava de férias também e veio aqui para o Brasil. Aqui para viajar no Pantanal, ver as nossas belezas naturais do Mato Grosso. Quando ele pousaram em Marechal Rondon, né, no aeroporto, ela teve a luz e nasceu a criança lá no hospital de Várzea Grande. No ponto-socorro de Várzea Grande. Bacana? Essa criança ela já nasce o quê? Brasileira nata. É brasileira nata. Ela pode ser presidente da República, como eu falei no início da aula. Esse chinesinho, eles ficam aqui. Elas gostavam tanto do Brasil que ficaram aqui. Esse chinês cresce. Chega a idade de 18 anos. Pergunta, ele pode requerer a nacionalidade brasileira? Aliás, a chinesa, que é de sanguínea dos pais deles, a norma constitucional fala que pode. Ora, é o primeiro inciso. De reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, ele pode ter a nacionalidade originária dos pais lá, a chinesa, que ele não vai perder a brasileira. Acabou. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Essa não tem muita polêmica. O que nos resolve, o que vai realmente dar polêmica é a 2, letra B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de seus direitos civis. Condição de permanência, para você morar aqui na Espanha, digamos assim, ou na Turquia, para você jogar bola aqui na Turquia, você vai ter que nacionalizar turco. Ou então, para você casar aqui, você vai ter que ser natural francês. Então, quando o brasileiro que está morando fora, ele está trabalhando de boa, e o Estado estrangeiro fala, olha, para você poder exercer os seus direitos civis aqui no país, ou para você permanecer aqui, você vai ter que nacionalizar. Então, nesses casos, é imposta a ele. Aí ele fala, Brasil, eu sou brasileiro.
Eu sei que se eu adotar outra nacionalidade, eu vou perder a minha. E aí? A nossa Constituição fala para ele, relaxa. Nesses casos, é exceção à regra. Se eles estão exigindo para você ficar aí, ou então te exigindo para você exercer os seus direitos civis aí, pode ter a segunda que a gente segura o rojão. Beleza? Tranquilo. Professor, esses dias eu fiquei sabendo uma história e a jurisprudência do Supremo a respeito de uma mulher que ela era brasileira e ela foi estrangeira, assim que eu li. É a primeira vez que o Supremo ele vai extraditar uma brasileira. Vocês ficaram sabendo disso, né? Foi o caso da Cláudia, né? Deixa eu dar da Cláudia, eu tenho o nome dela aqui, Cláudia... aqui, deixa eu diminuir aqui. Bom, deixa eu resumir para vocês. Eu coloquei aqui para você, eu coloquei o pessoal da mentoria até uma questão a respeito disso. Ah, coloquei lá nos comentários, né? Coloquei nos comentários aqui para me falar certinho o nome dela. Ah, tá. Cláudia Cristina. Essa Cláudia Cristina, deixa eu contar essa história, Jéssica. Mamãe Jéssica, né? Vamos lá. Ellen, presta atenção. A Cláudia, ela era brasileira e foi morar nos Estados Unidos. Apaixonou e conheceu um bombeiro lá nos Estados Unidos. Bacana. Tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem. E aí, ela estava lá e ela falou o seguinte, olha, bacana, tá legal aqui, mas eu queria obter o Green Card, né? Green Card é a autorização que é dada pelos Estados Unidos. Antes era um cartão verde, hoje, salvo engano, é branco, né? Hoje é branco, o cartão antes era verde, onde conferia àquele estrangeiro a possibilidade, mesmo não tendo a sua nacionalidade americana, ele continuava sendo estrangeiro, mas com uma autorização para trabalhar, exercer todos os seus direitos civis nos Estados Unidos. Menos votar, né? Mas ele ia poder exercer todos os direitos civis. Menos políticos, mas civis poderia. Então o Green Card era isso. Bacana. Ela conseguiu o Green Card. Ela conseguiu. Perfeito. Bacana. Casou com um americano, tudo bem. E ela falou, olha, eu quero ser americana. Veja, ela já poderia exercer seus direitos, poderia ter aquela opção lá e não ia atrapalhar em nada. Mas ela optou. Ela optou. Eu quero renunciar à brasileira e quero ser americana. E assim ela o fez. Ela renunciou à brasileira e requeriu a americana. Beleza. Tranquilo. O Brasil só reconheceu. Bacana. Você não quer mais ser brasileira? Não. Odeio brasileiro. Odeio pobre. Eu falei, beleza. E aí ela foi e foi morar nos Estados Unidos feliz da vida. Chegando lá, treta com o marido, ela foi acusada de homicídio, ela foi e matou o marido dela. Nem sei se ela foi, acho que ela foi condenada. Ela foi condenada lá. E o cara é bombeiro, tá? E o cara, salvo engano, ele até trabalhou na situação das Torres Gêmeas, o cara era herói. O cara era herói. E nos Estados Unidos eles louvam muito os bombeiros, né? Os caras são bem assim prestigiados. Então isso causou uma certa comoção. Isso nos idos de 2015, bacana? E começou o processo de extradição, requerer a extradição dela. Ó, os Estados Unidos disse, olha, ela já não é mais brasileira. Ela não é brasileira, ela é americana. Tá aqui, ó. Ela renunciou de vocês e adotou a nossa. Então se ela é americana, o que ela falou? Não, pelo amor de Deus, eu sou brasileira, tenho um terreno aqui, ela é contadora, se eu não me engano. Ela tinha escritório formado aqui no Brasil. Não, tem escritório, tem imóveis, eu sou brasileira. Aí o Brasil falou, não, eu vou ser brasileira. Pois é. Só que o ministro da Justiça falou assim, ó, desculpa, eu só tô reconhecendo, você não é brasileira. Ele reconheceu, você não é brasileira, você é estrangeira. E nisso veio o processo de extradição. Entrou a Justiça, parará. O processo de extradição foi aceito pelo Supremo e ela foi extraditada. Inclusive, em 2015, esse fato. Para acelerar o processo de extradição, os Estados Unidos nomeou um senador da República dos Estados Unidos para vir aqui no Brasil, sentar a bundinha no Ministério da Justiça e falar assim, eu não saio daqui enquanto essa neguinha não for para o Brasil, não for lá para os Estados Unidos. E digo mais, se ela não for para os Estados Unidos, a gente vai boicotar a Olimpíadas de vocês de 2016. Houve até essa chantagem. Ou você manda ela, ou não manda.
Então, nesse caso, realmente houve uma grande pressão política para o STF, e o STF falou o seguinte, olha, tchau, né? E ela foi extraditada. Bacana? Eu não acompanhei, mas salvo engano, qual é o processo? Ela foi... cumpriu pena, você está cumprindo pena, mas essa foi a decisão, ficou relatada no Supremo. Então, inclusive, a decisão, o Ministério da Justiça apenas reconheceu, olha, só estou reconhecendo que você pediu. Desculpa, você pediu para sair. Não fui eu que te forcei, você que pediu, eu só reconheci que você realmente não quer mais e já era. Beleza? Valeu, né? Valeu fazer uma super revisão sobre nacionalidade. Nós vamos fazer outra revisão sobre direitos políticos. E aí nós vamos trabalhar direto, já um ponto que eu sei que realmente os alunos têm dificuldade extrema, que é a chamada inelegibilidade reflexa, né? Que essa aí, nossa, como tem aluno que tem, erra a questão por essa inelegibilidade, beleza? Beleza, um abraço aí os alunos. Deixa eu saudar agora, que a parte final é a parte gostosa, saudar quem tá aqui. Kaira, já dei um oi, já perguntou. Opa, aqui. Jaine, a Laís, Jaine tava por aqui, arrume meu dedinho aqui, prende aqui. Ingrid, vamos lá para a segunda fase, né, ainda. Caroline, Jéssica, já respondi, Josimar, Cris Bueno, Samara, Evelyn, João Felipe, Renato, Cadu, Delma, Daniele, Vieiga, Rúbia, Professor Jonas, professor Jonas, não vi você antes, Ivan Letícia, Rick Monteiro, Cris Chagas, Flavinha, Adriano, Marques, Drica, Cuiabá, Thaisa, que mais que tá aqui? Delma, já falei da Delma, Jéssica, Carlos Eduardo, Leite, um abraço, Jean, professor Jean, Cícero, um abraço Cícero, Thaisa, João Souza, Michele Falcão, Elisa, Semijoias, oficial, Larissa Poverini, Kaira, já falei, Lucas, Thaisa Pires, Sandri Ellen, Diana Itangará. Beleza, gente. Obrigado. Valeu. Eu vou subir essa aula lá pro YouTube, beleza? Tranquilo? Até mais. Se Deus quiser, até a próxima. Tchau, tchau. Hoje valeu, hein? Hoje foi bom.